esteja no coração de vocês a cada dia, até o nosso encontro com Jesus. Amém? Mas nós queremos raciocinar um pouco. Fala assim comigo: os dias em que vivemos. Amém? Amém. Então é o momento que a igreja, o povo, precisa parar para refletir. Os dias em que vivemos, é preciso estar ligado àquilo que está dentro de nós, no nome de Jesus. Se nós analisarmos os últimos dias do nosso país, da nossa nação e das nações em si, em geral, nós percebemos que a partir do ano 39 até 1945 foi um período muito tremendo e dias importantes para se raciocinar sobre o futuro e sobre a realidade do povo. Os resultados da guerra se fizeram sentir na esfera política, social, comercial e religiosa. E há muito desassossego em toda parte. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Maravilhoso Deus Pai, visita o teu povo, dê graça, dê unção, dê discernimento, dê sabedoria, dê entendimento, para que vivamos segundo o teu querer, segundo o teu propósito. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Nós estamos parados nesta palavra, os dias em que vivemos. E se nós olharmos a história do povo de Deus, Moisés pôde contemplar os dias que nós estamos vivendo hoje. Está lá em Deuteronômio capítulo 4. E os demais profetas também puderam viver os nossos dias. Eles tiveram a visão dos nossos dias. Isaías pôde contemplar Israel voltando para a sua pátria, voando como asa de águia, que se referia à maneira como eles voltariam de avião. Miqueias pôde contemplar os carros chocando nas praças. Daniel pôde contemplar a multiplicação da ciência, a qual Jesus também referiu sobre ela, sobre os últimos dias. E nós vivemos os dias da multiplicação da ciência. E nós sabemos que a tecnologia, a indústria, se faz mudança a cada dia. Todo dia nós temos novidade. As coisas estão mudando através da ciência. E tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. E nós podemos contemplar essas coisas, vendo o que tudo isso que está acontecendo hoje. Você vê a mudança da sociedade mudando quase que de ano após ano, uma mudança, e tanta tecnologia, tanta coisa que aparece nos nossos dias, coisa que faz os nossos olhos parar, o nosso pensamento. Como o homem pode viver diante de tanta realidade hoje, e que poderia dizer como um milagre. Amém? Amém? Então hoje a ciência já pode
daqui do Brasil, de qualquer cidade, através de aparelhos, através do satélite, você pode contemplar uma pessoa andando em qualquer parte do mundo, Então, você pode ver coisas hoje que seria impossível pensar há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje nós podemos ver e contemplar. A tecnologia, através da informática, veio, a eletrônica trouxe para nós o celular, trouxe para nós o GPS, e trouxe para nós tantas coisas, tanta modernidade. E nós estamos vivendo isso de uma maneira tremenda, e nós percebemos que a modernidade está trazendo um clima de nervosismo do homem, porque veio a lei do consumo através da modernidade, veio a lei do consumo, e tudo que você faz, e se você não tiver cuidado, todo final de mês você está devendo. Se você não parar para raciocinar, tudo que você ganha, a modernidade, a lei do consumo te toma tudo que você tem. É um sapato mais moderno, é uma roupa mais moderna, é um relógio mais moderno, é um aparelho de som mais moderno, é uma TV mais moderna, e vai só modernizando, e a lei do consumo está aí. Você passa a receber o seu salário, como diz o profeta, num saco furado. E as coisas estão acontecendo. Mas se nós voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, e Ele fala uma palavra, nós sabemos que a palavra de Deus ela é presente, amém? A palavra de Deus é presente, então cada dia ela está presente na vida do homem, ela não muda. A Bíblia não consegue envelhecer nunca, por mais que a ciência, por mais que tudo se desenvolva, a Bíblia é atual, ela não envelhece. Nada que a Bíblia diz é do passado, é do presente. Em um determinado dia, que não foi só uma vez, mas um determinado dia, está escrito em Mateus, Jesus sobe a Jerusalém, no monte sobe o Monte das Oliveiras, para orar, e lá de cima, ele podia contemplar o templo de Jerusalém, ele podia ver as pessoas andando nas praças, e naquele momento Jesus entra um sentimento de alma, vou dizer assim, no sentido humano, no Senhor Jesus Cristo, e ele contemplando, ele olhou para o povo, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintinhos para as suas asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, até que digas: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E essa casa deserta que Jesus mencionava, Jerusalém, também é a sua casa, é a minha casa. Somos nós, como diz Hebreus, Jesus Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, amém? Amém. Então, se nós somos a casa aonde Deus habita, se nós somos a residência de Deus, qual é o nível de vida que você está vivendo? Qual é a sua realidade de vida? Qual é o seu tipo de comunhão que você tem com Deus? Qual é a realidade que você está vivendo? Eu estava vendo aqui Tiago falando algo tremendo, e ele disse assim, sobre a lei. Então ele fala que a lei real, todavia se estás cumprindo a lei real, segundo a Escritura. E qual é a lei real? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e fazer o bem, amém? Então nós temos visto aqui algo. Como é que nós estamos vivendo? Como é que está o amor no nosso coração? Qual é a realidade da vida de
todos nós aqui, com o que Deus representa na nossa vida, qual é o tempo de Deus na nossa vida. Então eu estou chamando a atenção aos dias que nós vivemos, e toda a multiplicação da ciência, tudo que se desenvolve, é um sinal de que nós estamos chegando ao fim. Nós temos que preparar para este dia, precisando estar ligado a tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, a verdade é que a sociedade está vivendo, como assim, tudo parece estar num estado de incerteza. Tudo parece estar num estado de incerteza. É difícil predizer o que nos trará o futuro. Amém? Então nós hoje vivemos um estado de incerteza socialmente falando. E a única segurança do homem é quando Jesus está entronizado no seu coração, quando ele tem comunhão e tem a visão do que Deus está vivendo na vida dele, e que ele vive para Deus. E fora disso nós não temos mais segurança. Então, são dias sérios que nós estamos vivendo. Essas coisas que se passam entre as nações, no meio da igreja, que está militando na ressurreição nacional de Israel, são sinais dos quais o Senhor e seus apóstolos falaram para indicar a aproximação do fim. Amém? É a aproximação do fim. E nós estamos aprendendo uma coisa, por tudo que está diante dos nossos olhos, há uma incerteza, há uma insegurança, há uma guerra de nervo hoje na vida do ser humano, por causa da própria insegurança que ele vive. Hoje tudo está inseguro. O próprio trabalho, quem trabalha de empregado, muitas vezes ele está ali, mas ele não sabe quantos dias vai permanecer naquela empresa, se vai ficar ali uma semana, se vai ficar um ano, 10 anos, ele não tem segurança. A empresa está exigindo do empregado cada dia mais, e ali está uma insegurança, ali está uma incerteza, dos quais ele fica parado para pensar. E se é na família, também não tem segurança dentro das casas agora. A família está insegura, e tudo está acontecendo de maneira que a gente não sabe o que será o de amanhã, porque tudo aproxima para o fim. Amém? Tudo aproxima para o fim. Nós hoje, vai sair na rua, você não tem segurança. Vai sair nessa rua, você não tem segurança. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você pode ser surpreendido por um assaltante por qualquer lugar na rua. Um tempo atrás, aqui do lado da Relojaria, o cara chegou ali com a maior cara de pau e botou a arma ali e pegou, queria pegar e foi embora. Até que a polícia chega, ó, ele já era. Quer dizer, hoje você não tem mais segurança em nada. Lá na roça, parecia que estava livre dos assaltantes, agora passaram a assaltar na roça. O fazendeiro está lá, de repente chega o cara com a arma na mão e toma tudo que tem e vai embora. Então nós vivemos o tempo da incerteza, o tempo da incerteza, o tempo da dúvida. E o que a igreja precisa? Se preparar para esse tempo, amém? A igreja precisa estar ligada a esse tempo tão tremendo que nós estamos vivendo. Jeremias, ele estava chorando, ele via a situação do povo, e ele contemplava aqui diante de Deus. E o texto de Jeremias na Lamentação diz: males presente
tristes recordações. Amém? O mal está presente, mas também dentro de nós há uma triste recordação. Era o momento, daquele momento de Jeremias, e quando ele disse: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades, e por isso caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos, com a confissão de Jeremias. Então está confessando: ai de nós, porque pecamos, e a iniquidade dos nossos pais estão sobre nós. Estão sobre nós. E ele fala o seguinte: por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? E nós estamos vendo hoje quantas pessoas dizendo: Senhor, eu já não aguento mais, eu já não sei até a que ponto eu vou suportar, eu não sei até onde eu vou chegar desta maneira. E eles estão querendo solução, estão pedindo misericórdia. E aqui Jeremias fala: até que quando e por quanto tempo nós vamos ficar desamparados? Até quando nós vamos ficar desse jeito? E ele faz um apelo para Deus, dizendo: Senhor, converte-nos a Ti, Senhor. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias. E Jeremias está diante de Deus, pedindo: Senhor, renova os nossos dias. E a igreja de Jesus hoje, ela tem que ter um sentimento de alma. Nós temos que estar ligados ao Espírito para dizer: Senhor, renova os nossos dias. Amém? Amém. Senhor, esteja conosco. Porque Jeremias pode contemplar o sacrifício de Jesus Cristo também na cruz do Calvário. E na contemplação dele, ele continua dizendo: se é que não nos tens de tudo rejeitado, se é que o Senhor realmente de tudo não nos rejeitou, mesmo nós em pecado, mesmo falhando da maneira que nós falhamos, o Senhor não nos tem rejeitado. E se é que não estás sobremaneira irado contra nós? Amém? Então ele sabia que a ira de Deus estava, mas Deus estava preparado para perdoar. Deus estava preparado para ouvir a dor de uma pessoa e que se volta para Ele e clama a Ele pedindo misericórdia. E a misericórdia de Deus veio para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário se consolida a misericórdia de Deus, aonde Jesus Cristo paga o meu e o seu pecado, aonde a nossa dívida ali foi resgatada. Amém? Amém. E agora, o que ele diz através do apóstolo Paulo: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, agora, o que a igreja precisa entender, o que nós precisamos estar ligados, é o que Jesus fez por nós. Então, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele disse: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então nós estamos atrás da salvação, nós precisamos de salvação, e a palavra salvação, ela está ligada num todo, na vida do ser humano. Quando o apóstolo Pedro fala em Atos 10:38, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu, com poder e virtude, o qual andou fazendo bem. O que Jesus estava fazendo? Bem, amém? Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E por que expressar
oração curando a todos oprimidos, porque nós somos oprimidos pelo diabo. O diabo nos oprime com seus ardis, com as suas astúcias, com as suas maquinações. Ele causa dano na família, ele causa dano no nosso trabalho, nas nossas finanças. Ele tem todo um sistema montado para tirar a paz, para tirar a alegria. Nós sofremos acidente e tantas coisas mais acontecem, mas Jesus disse: eu vim para dar libertação, amém? Jesus disse: eu vim para curar vocês, para que vocês possam viver em vida abundante, uma vida pela qual vocês possam glorificar a Deus. Então Deus está convidando a todos mediante o Evangelho, amém? Mediante o Evangelho, para que corram a Ele e recebam gratuitamente os imensos benefícios da salvação. Porque no benefício da salvação, incluindo a nossa vida, o perdão, a paz e a glória da eternidade. Há poucos dias atrás eu peguei aqui na igreja. A igreja está perdendo a visão da eternidade. E por tudo que a igreja vive, ela tem que viver a eternidade. Amém? Quando Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por que Jesus foi direto à vida eterna? Porque é o que interessa para mim e para você. Nós não somos crentes para ficar rico. Nós não somos crentes para ter um bom automóvel. Nós não somos crentes para ter uma casa bonita, nada disso. Nós somos crentes por causa da eternidade. Amém? Amém. Se temos uma boa casa, um bom automóvel, amém. Que a bênção de Deus venha nos prosperar para isso. Mas a visão da igreja não é ganhar dinheiro. A visão da igreja não é andar impecável. A visão da igreja não é ter nada disso. A visão da igreja é que nós somos eternos, como a Bíblia diz. Como diz que Deus colocou no homem a ideia da eternidade. E por isso você é religioso. E por isso você crê em alguma coisa. Por mais que você diz ser incrédulo, você crê em alguma coisa. E se é que nós temos crença em algo, é porque existe algo pelo qual nós precisamos abrir a nossa visão. Às vezes eu menciono o caso de Abraão, porque o pai de Abraão até então era sacerdote, era idólatra. Amém? Era idólatra. Mas Abraão, na consciência dele, ele dizia: existe um Deus que fez o céu e a terra, e é nesse que fez o céu e a terra que eu vou depositar nele a minha esperança. E Deus veio a Abraão, e Deus fala com Abraão, e Abraão creu e confirmou a sua fé, abençoando a sua própria família, amém? Então toda a família de Abraão foi abençoada, porque ele diz: olha, tem algo de errado, mas eu tenho certeza que aquele que fez o céu e a terra é o Deus da minha vida. E quando você coloca dentro de você que tudo que está em você é o que fez o céu e a terra, amém? Aquele que te deu vida, e ele vai vir a você e vai abençoar, porque você saiu de uma visão do paganismo, de uma visão pagã, porque para você existe um Deus que fez o céu e a terra, e é Ele que tem o poder sobre a sua vida. E foi assim que Abraão encontrou Deus, amém? E foi assim que Abraão se tornou pai de uma nação, porque no coração de Abraão ele dizia: existe um Deus verdadeiro, e Ele é a minha esperança. E depois confirme, creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Por que fala que creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça? Não significa que até então Abraão era um homem certo, fazia todas as coisas certinhas, não. Deus precisou tratar o caráter de Abraão. E da mesma forma, Deus quer tratar o nosso caráter, amém? Amém.
Deus quer colocar dentro de nós uma única esperança. Deus quer colocar dentro de nós uma visão correta daquilo que somos e daquilo que nós queremos ser. É como eu disse aqui outro dia: você é a tudo aquilo que você crê. Amém? Quem é você? Você é aquilo que você crê. E você pratica o que você crê. Amém? Então nós somos o que cremos e praticamos o que cremos. Essa é a verdade de todos nós. Então Paulo estava consciente de uma coisa. Por que disso? Porque ele não vergonha do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois ele ensinando a Timóteo, ele diz: olha Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para educar o homem em toda boa obra e justiça. Amém? Então nós precisamos ser educados em toda boa obra e na justiça. Porque no momento que a gente crê, Deus se empenha em tratar o nosso caráter. No momento que a gente decide por Ele, Ele também tem uma aliança com você. Ele tem um compromisso conosco. Ele quer trabalhar a nossa vida. Quando o apóstolo diz à igreja: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Olha, a qual foi anunciada pelo Senhor e confirmada por todos quanto ouviram. E nós hoje não temos nenhuma dúvida que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós não temos nenhuma dúvida que o sacrifício dele na cruz do Calvário purifica o homem dos seus pecados. Nós somos conscientes dessas coisas. Nós não somos inocentes, não. Nós somos conscientes dessas coisas. E Ele então nos convida a ser amigo dele. Amém? E vocês serão meus amigos, mas se vocês fizerem o que eu mando. Então nós temos que saber o que Jesus quer da nossa vida. Nós temos que concluir o nosso dia a dia. Assim como você também tem que se aperfeiçoar na sua profissão, para saber o que ela exige de você, para que você possa fazer o que deve ser feito. Assim na vida espiritual também, você precisa saber quem é você e o que ela cobra de você para que seja feito. E nós precisamos saber o que deve ser feito. Nós temos que saber o que devemos fazer. Nós devemos saber e estar claramente entendidos as nossas atitudes e as nossas ações. Porque Jesus não brincou ao vir ao mundo e morrer na cruz, não. Ele não brincou, não. Ele foi coisa séria. Ele mexeu com todo o sistema no céu e na terra, a vida dele aqui. Ele envolveu tudo, por minha causa e por sua causa. Amém? E então diz aqui o apóstolo, ele fala aqui sobre a lei perfeita. Amém? A lei real, que é amar o próximo. Que é amar o próximo. E muitas vezes nós estamos aprendendo que a palavra amor é algo que a gente aprende, amém, irmãos? O amor é algo que você aprende a amar. Nós precisamos entender essas coisas. E significa o que é amor. E o amor é revelado da seguinte forma no coração do homem: assim como nós pecamos, nos distanciamos de Deus, e Deus prova o seu amor para conosco, amém? Em Cristo Jesus. Então, se Ele por amor enviou Jesus Cristo e Ele morreu por você, Ele pagou a sua dívida, então nós passamos a entender que o amor é algo que custa caro. O amor tem que ferir todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Ele tem que